Queridos amigos, muita paz a todos. Aqui estamos para dar prosseguimento mais uma vez ao estudo do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. E antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, gostaríamos de lembrar, como fizemos em outra oportunidade neste mesmo estudo, o prefácio de Emmanuel, quando ele nos fala que a intenção da espiritualidade com esta obra foi a de nos fornecer instrumentos, orientações, lembretes sobre a nossa conduta espírita, sobre a nossa vivência espírita em sociedade, no nosso cotidiano. Hoje estudaremos o capítulo 16, intitulado Na Radiofonia. E ao começar a refletir sobre esse capítulo, sobre esse texto, eu achei que seria muito interessante fazermos um link com a atualidade de hoje. Apesar de ele trabalhar a temática da divulgação da doutrina espírita pelo meio do rádio, pelo meio da televisão, considerando que o livro foi trazido, foi editado, foi publicado na década de 60, início da década de 60, lá quando a doutrina espírita começou a ser divulgada através destes meios. Hoje, apesar de ainda termos o rádio e a televisão como meios capazes e eficientes de divulgação da doutrina espírita, hoje temos também a internet através das mídias sociais, do YouTube, e aí temos a FEB TV fazendo um trabalho excelente, admirável, respeitável, e tantos outros meios de comunicação espíritas, e nós vamos perceber durante o estudo que as orientações de André Luiz são muito adequadas ainda, muito pertinentes, inclusive para os dias de hoje. Como também para as divulgações, para as exposições doutrinárias de uma forma geral. Então, André inicia falando o seguinte: divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programas outros de expansão doutrinária conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. A base é indispensável em qualquer edificação. Importante, André, nos lembrar isso, que na divulgação através de rádio e TV, é importante que a exposição doutrinária ela seja baseada nos conceitos e obras fundamentais da doutrina espírita. E quando falamos em obras fundamentais, certamente já nos lembramos do Pentateuco kardeciano, da codificação espírita elaborada por Allan Kardec. E André fecha aqui dizendo o seguinte: a base é indispensável em qualquer edificação. Então, é importante priorizarmos o estudo das obras básicas nas nossas exposições doutrinárias, trazendo para a nossa assistência, para as pessoas que nos escutam, os princípios básicos, os postulados básicos da doutrina espírita. Isso é tão importante porque nos equipa, inclusive, para que, ao ler outras obras, ao estudarmos outras fontes espíritas, nós tenhamos como selecionar, discernir, classificar e absorver o que achamos importantes. Sem a base, é difícil conseguirmos ter instrumentos para analisar com propriedade e com isenção qualquer outra obra acessória, clássica, mais antiga ou atual. Basta pensarmos que, se fizermos mal comparando com uma construção, seria difícil conseguirmos construir o telhado se não tivermos um bom alicerce, paredes firmes, na qual possamos construir uma cobertura eficiente. Tudo despencaria sem uma base que nos dê suporte para o nosso conhecimento, para as nossas reflexões. Prossegue André dizendo o seguinte: por nenhum motivo desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos no aprimoramento constante das programações, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. O pensamento correto sofre influência da forma errônea por que é veiculado. Achei muito interessante essa passagem de André, porque ele nos remete para a preocupação
que em princípio de ordem técnica, quando ele diz o seguinte: não podemos desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos. Ou seja, é uma preocupação que deve ser constante pelo aperfeiçoamento, pela utilização dos equipamentos adequados, para que possamos promover uma divulgação espírita de qualidade através dos melhores meios possíveis. Quando ele fecha dizendo o seguinte: o pensamento correto sofre influência da forma errônea porque é veiculado, nós lembramos que até a própria mediunidade, de certa forma, funciona assim. Os espíritos, a espiritualidade, quando vai nos trazer alguma informação, alguma instrução, ela procura os médiuns mais aptos, a forma de mediunidade mais adequada para aquela finalidade. Por exemplo, através da psicofonia, nós temos mensagens de instrução, mas também as nossas reuniões de desobsessão utilizam-se muito desse tipo de mediunidade. Já a psicografia, ela se serve mais para mensagens de instrução do que propriamente mensagens por parte de irmãos em sofrimento. Então, para cada finalidade, um meio adequado. Prossegue André nos dizendo o seguinte: nos comentários, palestras e citações, esquivar-se de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias, especialmente aquelas que se refiram às crenças religiosas e aos interesses coletivos. A boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. Então, esquivar-se de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias. E aí, quando pensamos isso, ficamos refletindo sobre os interesses coletivos que André faz alusão aqui. E aí poderíamos pensar na política, na educação, na arte, entre outros. Então é importante que, através da divulgação doutrinária, nós não cometamos o erro de invadir direitos importantes de foro íntimo das pessoas que nos assistem. Afinal, o axioma básico da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não há salvação. Fora do centro espírita não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Então, e isso é uma coisa que nos é muito cara. Na doutrina nós não fazemos proselitismo religioso. Nós não nos julgamos melhores do que ninguém. Que a nossa religião não é melhor do que nenhuma outra. Cada um deve estar onde se sente melhor, onde consegue viver a mensagem de Jesus de forma mais plena. Isso é importante que nos lembremos constantemente, para que, eventualmente, em exposições doutrinárias, seja por qual meio for, nós não nos sintamos no direito de querer catequizar os nossos ouvintes. Nós devemos evangelizar. No dizer de Amélia Rodrigues, ela fala que evangelizar é evangelizar-se. Então, antes de abrirmos a boca para pregar o Evangelho de Jesus, é importante que nós estejamos vivenciando, estejamos nos esforçando para viver aquilo que queremos passar para o próximo. O Espiritismo é uma obra de tolerância, de respeito. Antes do que julgamos ser racional, deve vir a virtude. Recordar que a matéria radiofonizada deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito, em correlação com fatos comuns e atuais, clareando-se os temas obscuros ou que exijam maior esforço de compreensão. Os rádio-ouvintes possuem índices culturais diversos, professando todas as religiões. A primeira parte que cabe, é importante que a gente possa destacar, é quando André fala que se deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito. Isso é fundamental em qualquer divulgação doutrinária, ainda mais através do rádio, da TV, quando nós não sabemos a que público exatamente nós nos dirigimos. É um público esparso, é um público difuso.
e não necessariamente espírita. Então devemos ter, quando planejamos essa atividade, a primeira pergunta que devemos nos fazer é: para que público estou me dirigindo? São todos espíritas? São iniciantes, simpáticos à doutrina? Ou são pessoas já com afinidade com a temática espírita, com os conceitos espíritas? E dessa forma, com esse planejamento em mente, nós possamos modular o nosso discurso de acordo com o público, a fim de manter a atenção geral e não ser desrespeitoso. Todo orador, em qualquer trabalho de divulgação, em qualquer área, seja na área acadêmica, na área de ensino de uma forma geral, ou na área religiosa, e aqui no nosso caso na área espírita, deve estar atento, como André coloca aqui, aos índices culturais diversos, a capacidade de absorção dos nossos ouvintes, o quanto eles estarão compreendendo perfeitamente o que falamos, e ainda, sem causar violência no seu credo, nas convicções que cada um carrega, de acordo com a sua maturidade, com o seu discernimento religioso e espiritual. Outra preocupação que André nos coloca aqui é que os temas obscuros e que exigem um maior esforço de compreensão devem merecer uma atenção especial do expositor, seja por qual meio for. Aqui no nosso caso, pela radiofonia. Mas como falamos, qualquer exposição espírita é muito pertinente essas orientações de André Luiz. Então ele fala que os temas obscuros devem ser esmiuçados, esclarecidos. O expositor ele deve ter a sensibilidade necessária para perceber o quanto aquilo está sendo palatável, está sendo claro para quem o escuta. Principalmente pelos meios que a gente não consegue interagir, no caso do rádio, da televisão, eventualmente, nós não conseguimos interagir de forma visual com a nossa assistência, a fim de sentir qual a temperatura de compreensão daquelas pessoas que nos assistem. Prossegue André, dizendo o seguinte: ao elaborar programas radiofônicos, variar os assuntos, preferindo a irradiação de páginas breves. O interesse dos rádio-ouvintes depende da qualidade das irradiações. Importante aqui a palavra irradiação, como é um termo que nós usamos de forma recorrente na nossa atividade espírita, nos nossos trabalhos nas casas espíritas, a irradiação, a vibração. Aqui nesse caso, o termo irradiação, eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso. O termo irradiação quer dizer a onda de rádio, né? A forma de transmissão através do rádio. Então, André coloca o seguinte: o interesse dos radioouvintes depende da qualidade das irradiações, ou seja, da qualidade do que se transmite. E ele fala que não deve ser algo longo, deve ser páginas breves, com reflexões não muito longas, que sejam cansativas, repetitivas, enfadonhas. É melhor, muitas vezes, nós investirmos em qualidade do que em quantidade. É melhor sermos mais breves e conseguirmos trazer o ouvinte, mantermos o ouvinte concentrado durante todo o tempo de exposição, do que nos alongarmos e acabarmos perdendo a atenção daquela pessoa, e daí a responsabilidade, pessoal, porque às vezes são pessoas que estão iniciando na temática espírita, na doutrina espírita. Então é importante nós termos essa sensibilidade, e essa orientação de André é muito válida quando ele nos recomenda sermos breves ou o mais breves possíveis nos nossos estudos através do meio radiofônico. E eu acho que, pessoalmente, ao planejarmos a nossa atividade, nós devemos ver a que fim queremos chegar. Qual é a natureza do estudo? A que se propõe aquele estudo? E aí, considerando essa recomendação de André, realizarmos o nosso planejamento. André prossegue dizendo o seguinte: declarar a qualidade doutrinária das programações sem disfarces sutis ou mesmo poéticos, com lealdade à própria fé. Sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Ora, somos espíritas
a nossa proposta é espírita, o conteúdo que vamos transmitir é espírita. Então, André recomenda que não devemos tentar disfarçar, simular, maquiar isso. Devemos ser claros e leais à nossa fé. Fidelidade a si mesmo e ao público que está nos assistindo. Antigamente era muito comum, e quando eu estava refletindo sobre esse texto, né, estudando ele, eu lembrei que eu mesmo fiz isso muitas vezes, e a gente vê muitas pessoas ainda fazendo. Quando vão se dizer espíritas, as pessoas dizem: não, na verdade eu estou tentando ser espírita. Isso hoje, com as reflexões que fizemos e no decorrer da vida, não é correto nós dizermos que estamos tentando ser espíritas. Nós somos espíritas e devemos assumir isso. E ser espírita não significa ser um espírito perfeito, ser pleno, sem erros, sem máculas. Nós erramos, nós somos falíveis. Como Kardec diz na codificação, a grande característica, como devemos identificar os espíritas, é o esforço que ele faz para se melhorar. É o esforço que ele investe na sua reforma íntima. Essa é a característica principal do espírita. Então, somos espíritas, a nossa proposta é espírita, este programa, este canal, este momento é de divulgação da doutrina espírita. Esta é a recomendação de André. Prossegue ainda, falando que comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia. Jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras de modo automático, sem meditar no que esteja falando ou lendo para os ouvidos alheios. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Muito importante esse fechamento de André, né? E isso serve para várias ocasiões da nossa vida, apesar de aqui ele nos indicar para as exposições espíritas por meio radiofônico, televisivo, e também nos dias de hoje pela internet, pelos meios eletrônicos, por esse meio que agora nós utilizamos para nos comunicar, né, em virtude de toda essa problemática da pandemia que nos assola nesses últimos meses e até anos já, né? Ela vai deixar um legado nesse aspecto de divulgação doutrinária, de trabalho espírita, um legado importante, não só entre nós, no meio espírita, mas até no meio empresarial, no meio comercial, né? Descobrimos uma outra forma de nos comunicar, de continuar trabalhando, de continuar envolvidos, né, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos espíritas. E aí André, para fechar, ele nos recomenda que sempre que nos propusemos a divulgar a doutrina espírita, é importante que nós acreditamos, que nós estejamos com a mensagem que queremos passar, já tenha sido refletida, meditada, e ela estejamos com convicção, falar com convicção. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Então é importante que antes de tentar convencer o outro, nós estejamos convictos da nossa fé e do que falamos. E finalmente, fechando o capítulo 16, André, nós temos aqui uma passagem de Paulo, sempre sábia, né? na sua epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1, quando ele fala o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então nós devemos falar, conforme Paulo, o que convém à nossa doutrina espírita, da forma mais apropriada, mais adequada, mais preparada, mais refletida que possamos. Encerramos o nosso estudo por aqui, agradecendo a oportunidade de trabalho e a atenção de todos vocês. Que Jesus permaneça com todos em seus lares e nos nossos trabalhos que virão.